Olá, está começando a 100ª edição do Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Dirigentes da CUT Chile estiveram em São Paulo na semana passada e foram recebidos por dirigentes de nossa central. O intercâmbio e a troca de experiências reforçam os laços entre os trabalhadores da América Latina, com benefícios para todos. Estamos muy contentos de estar con los compañeros de la CUT de Brasil. La CUT de Chile siempre ha mirado con especial interés el desarrollo del movimiento sindical brasilero y particularmente de la CUT de Brasil. Nosotros creemos que podemos tener una información, un debate respecto a las ideas del desarrollo de la organización sindical a partir de la experiencia de la CUT de Brasil, que son muy importantes para Chile. Nosotros tenemos una central sindical todavía en desarrollo. Pensamos que lo que la CUT de Brasil hace en sus distintas secretarías, lo que hemos conocido desde nuestra experiencia en el mundo internacional, donde hemos conocido el trabajo de la CUT de Brasil, ha sido para nosotros muy impresionante, muy interesante. Para nosotros, y yo creo que para muchas centrales sindicales de América Latina, la CUT de Brasil é um referente muito especial e muito importante. A CUT Chile é uma parceira nossa muito antiga, sempre houve uma identidade ideológica muito grande. Eles também são filiados à CSA e à CSI, que são as duas organizações sindicais de abrangência internacional. E sempre debatemos com eles. E agora nós estamos num processo de estabelecer parcerias mais concretas na área da comunicação, na área da organização sindical, na área de direitos. Nós sabemos que no Chile há um governo de direita, um país que passou durante os anos 70, 80 por uma ditadura militar muito feroz, né? Nós também tivemos ditadura militar no Brasil. Portanto, as histórias são muito parecidas das duas centrais sindicais. E consolidar uma parceria dessa natureza, eu acho que vai contribuir para compreender ainda mais a realidade política do Chile, sua situação econômica, sua situação política. Eles também compreenderem a realidade do Brasil. E estabelecer parcerias dessa natureza ajuda a aproximar os povos. E é isso que nós estamos tentando, trocar experiências em todas as áreas, para que ainda neste ano nós possamos avançar e efetivar uma parceria mais concreta. O objetivo nosso é fortalecer a Organização Sindical das Américas. Há muita fragilidade. Eu acho que o movimento sindical brasileiro tem muito a aprender com o movimento sindical chileno e eles também têm muito a aprender conosco. Eu acho que é uma aproximação altamente positiva. Nós temos tido uma prioridade na CUT, que é o fortalecimento da nossa Confederação Sindical das Américas, fortalecendo principalmente a relação entre os sindicatos latino-americanos e o sindicato brasileiro e a CUT, a nossa central sindical, primeiro para trocar experiência, né, saber como é que a pauta dos trabalhadores nesses países está sendo desenvolvida e também falar um pouco da nossa pauta, da nossa ação, da relação com o governo, da relação com os governos, relação com os partidos, relação do movimento sindical com o empresariado, quer dizer, como é que estão as relações de trabalho. E isso tudo é importante para fortalecer essa troca de experiência, mas principalmente fortalecer a nossa organização sindical. Os bancários de São Paulo, Osasco e região comemoraram a posse de sua nova diretoria eleita. O maior sindicato da categoria no país tem muito trabalho pela frente. Sexta-feira, 22 de julho, foi realizada a cerimônia de posse da primeira mulher eleita presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, e de 87 dirigentes da entidade. Parlamentares e dirigentes da CUT estiveram presentes na cerimônia. E Gilvanja Moreira, presidente do sindicato, conversou com a gente. Bom, nós temos um compromisso com a categoria de fazer uma gestão que lute por mais conquista para os bancários, que continua com um compromisso com a classe trabalhadora, então que seja solidário com as outras categorias, na luta das outras categorias, que pense o país como um todo também, que ajude nas lutas gerais da sociedade. E isso nós vamos fazer, mas a gente tem projetos também voltados para a categoria.
como a faculdade dos bancários, que a gente espera fazer o lançamento nessa gestão, aprimorar nossos veículos de comunicação, melhorar a organização do local de trabalho, enfim, então a gente quer melhorar a organização dos trabalhadores da categoria bancária. Eu acho que a participação das mulheres tem aumentado, mas isso é muito pouco, muito incipiente. Porque, por exemplo, apesar de ser a presidenta da República ser uma mulher, nós somos menos de 20% no Congresso Nacional, né? No Poder Executivo como um todo, prefeituras, governadoras, são poucas as mulheres, né? E as mulheres são 51% da população. Então são a maioria da população, mas estão subrepresentadas no Poder Legislativo, no Executivo, no Judiciário. A gente tem que aumentar. E também no movimento sindical, ainda é pequena a presença. E o movimento sindical também é uma coisa de mulheres. É isso que eu acho que um pouco do que simboliza a minha eleição aqui nos bancários. É que o movimento sindical também é para as mulheres. É um espaço em que a gente tem que militar e que a gente vai colocar o nosso olhar, a nossa pauta, fazer as lutas junto, porque as mulheres fazem as lutas coletivas já há muito tempo. Bom, acho que hoje marcamos um dia muito especial na vida, não só do Sindicato dos Bancários, bancárias e financiários de Osasco, São Paulo e região, mas principalmente para a classe trabalhadora, para a nossa central sindical, porque é o dia da posse de uma diretoria que tem, nos 3 principais cargos da diretoria, 3 mulheres. A Giovanda na presidência, a tesouraria com uma mulher, a secretária-geral com uma mulher. Portanto, a demonstração de que o movimento sindical e a participação das mulheres no movimento sindical vem crescendo a cada dia. Isso é muito importante, mostrando o empoderamento das mulheres, mostrando a importância da ampliação da participação da mulher na política. Ainda temos muito que avançar na política partidária, nas eleições, mas sem dúvida alguma o exemplo das bancárias aqui, dos bancários de São Paulo, é bastante significativo. Mas eu acho mais importante do que bancários ou bancárias esse exemplo de democracia que foi a eleição e uma vitória absolutamente incontestável do ponto de vista do acerto da diretoria como um todo dos bancários, que levou à reeleição com mais de 80% dos votos. Então isso é muito importante para os bancários, para o sindicato, para a confederação e para a nossa central sindical. Muitíssimo obrigada, senhor. Obrigada, Bob. O mandato da Juvândia ela se elegeu pela primeira vez agora, ela completou o mandato do companheiro Luiz Cláudio Marculino, que se elegeu deputado estadual, e já no primeiro ano de mandato dela, como presidenta do sindicato em exercício, por condução da Juvândia e da sua diretoria como um todo e da confederação, da nossa Contraf, foi feita a maior campanha salarial da história dessa categoria, já no ano passado. E agora, assumindo a Juvândia, mas não só a Juvândia, são quase 50% de mulheres na executiva e mais de 35% de mulheres no pleno da diretoria. Lembrando que a Rita Berloff é a nossa tesoureira, que a Raquel Casselnicas é a nossa secretária-geral, que nós temos a Ana Tessia ainda na executiva do sindicato, outras mulheres e mulheres importantes organizando a luta nos bancos, nas regionais. Eu não tenho dúvida nenhuma que a trajetória das mulheres do movimento sindical, cutista e bancário, ela vai ser de ascensão. Isso é importante, porque não tem liberdade e democracia sem igualdade de oportunidade. Porque o Sindicato dos Bancários, como eu falei, tem uma história linda, né? Começou há 88 anos atrás e lutou para que os bancários tivessem um instituto de aposentadoria, fez greve para que os trabalhadores tivessem uma jornada de 6 horas, lutou para que essa jornada fosse implementada. Tem uma história linda de lutas que a gente tem orgulho e que a gente tem responsabilidade de dar continuidade, fazer ainda melhor e fazer a categoria sentir orgulho cada vez mais da entidade que ela tem. O deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, presidente anterior do Sindicato dos Bancários, também conversou com nossa reportagem sobre os desafios da categoria. Desde a década de 90, nós criamos uma cláusula na convenção coletiva que chama igualdade de oportunidade, onde não só as mulheres, mas os homens também discutem as questões de gênero, de raça, de orientação sexual. E nós fomos sempre trabalhando para formar diretoras do sindicato com essa perspectiva de assumir espaço melhor dentro do sindicato, de forma espaço com maior qualificação, maior responsabilidade, tanto que quando eu estava na presidência do sindicato, nós tivemos
a secretária-geral, que é a atual presidenta hoje, a Juvândia, né, também é mulher, a Ivone, tesoureira do sindicato, e a Rita, que era responsável pela administração do sindicato. Então nós já tínhamos essa preocupação de ter mulheres assumindo esse espaço. E agora a Juvândia vem coroar esse processo, que é um processo de acúmulo ao longo dos últimos anos, de preparação das mulheres para assumir posse de direção do nosso sindicato. Então hoje eu estou muito orgulhoso, né, de ter sido, né, a minha sucessão ser feita por uma mulher do sindicato. Depois de 89 anos que o sindicato completa agora no próximo ano, ter uma mulher assumindo a presidência do nosso sindicato. Então, para mim é um orgulho, né? Só tivemos homens até a minha gestão, uma mulher assumir logo depois da minha presidência do sindicato. Então, eu desejo que não só a Juvândia, na presidência do nosso sindicato, mas que outros sindicatos também tenham essa mesma perspectiva, nos químicos, nas costureiras, nos metalúrgicos, nos comerciários. A mulher, é importante que a mulher ocupe espaço no mercado de trabalho, mas também ocupe o espaço na direção dos sindicatos. Nós temos uma mulher na presidência do Brasil, então as mulheres podem estar em qualquer espaço. Central Única dos Trabalhadores! Central Única das Trabalhadoras! A posse de Juvândia reafirma a presença da mulher nas direções dos sindicatos e confederações que vem crescendo nos últimos anos. Até em categorias em que homens são grande maioria, como os metalúrgicos, as trabalhadoras conquistam cada vez mais espaço. Eu acho que nós temos que incentivar a participação das mulheres. Poderia ser 30% hoje da categoria tranquilamente, se não fosse o preconceito dos empresários, né? E quando você contrata a mulher, você tem que fazer um investimento em infraestrutura. Tem que ter vestiário feminino, você tem que ter especialidades na medicina para as mulheres, né? Coisa que os empresários não querem fazer. O segundo Congresso das Mulheres que nós realizamos foi fundamental nisso. Foi isso que impulsionou o acréscimo de mulheres na diretoria e está também promovendo o acréscimo de mulheres nas contratações. Elas agora estão reivindicando uma cota de 30% nas contratações nas empresas. Não estão com a corda toda, então fico muito feliz de ver o salto de qualidade da Organização das Mulheres Metalúrgicas. A CUT realizou na semana passada em Manaus uma oficina preparatória para a criação da Escola de Formação Sindical Chico Mendes, na Amazônia, que nasce da fusão das duas escolas da CUT na região norte. Entre as principais ações propostas está o projeto Escola Móvel Fluvial, uma ação inovadora de formação voltada para as comunidades ribeirinhas. O Sistema S, que engloba entidades como SESI, SESC, SENAI e SENAC, é tema constante na pauta de discussões da CUT. Valeir Erkli, da Executiva Nacional, fala sobre o assunto. O debate do Sistema S é o seguinte, a gente fez um seminário sobre os conselhos da CUT. E aonde nós discutimos várias questões naquela reunião, no seminário de conselhos, né? O que a gente vai fazer na direção da CUT? A gente vai estar debatendo, discutindo inclusive com as CUT estaduais que tem, o número de conselhos, a participação efetiva desses conselheiros nas reuniões do Sistema S nos estados, né, que tem uma participação, e está discutindo com a direção nacional um seminário específico só dos conselheiros do Sistema S, para estar preparando, para ter uma política nacional da CUT, tanto nos estados como a nível nacional, onde cada conselheiro vai defender as políticas da CUT, vai estar discutindo a implementação da CUT no Sistema S, nos conselhos estaduais, tanto no SENAC, como o SESI, como o SESC, como todo o Sistema S nesse sentido, que tem uma política conjunta nacional, de todos os conselheiros, tanto nacionais como estaduais, tem uma política da CUT. A Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da CUT de São Paulo, a FEM, realizou no dia 21 de julho o ato de lançamento da campanha salarial 2011. Dirigentes e militantes se reuniram em frente à sede da Fiesp na Avenida Paulista e entregaram sua pauta de reivindicações. A chamada Lei Azeredo, que tipifica crimes na internet, está em discussão no Congresso Nacional. Vários parlamentares e entidades ligadas à comunicação criticam o projeto, que só pode ser vetado pela presidente Dilma Rousseff. A CUT apoia o veto e pede mais democracia na elaboração da lei. Os metalúrgicos de Canoas, no Rio Grande do Sul, festejaram a vitória da chapa cutista nas eleições realizadas nos dias 21 e 22 de julho. Com 66% dos votos, Paulo Chitolina vai presidir o sindicato por 3 anos. A taxa de desemprego de junho, medida pelo IBGE, ficou em 6,2%. É a menor taxa de um mês de junho desde 2002, quando começou a ser aferido. O
Rendimento médio do trabalhador aumentou 0,5% em relação ao mês anterior. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.